som do teu amor emanou dos ancestrais. Marilua, varandei as fronteiras que venci, os caminhos que busquei me levaram sempre a ti, ao luar, na fragrância do jasmim, um amor tupiniquim tem paladar. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Lucas Macedo, um dos idealizadores desse vídeo, e hoje eu tô aqui para falar sobre o processo de conquista do Vale Amazônico, precisamente sobre as sociedades coloniais daqui da Amazônia, que hoje a gente entende por Amazônia. Nós vamos tentar mostrar um pouquinho desses sujeitos, levando em consideração os aspectos ainda presentes na nossa cidade, Belém, desses traços coloniais. E nesse sentido, hoje a gente vai conhecer dois espaços que servirão para análise da nossa equipe, que vai tentar trazer, dentre outras coisas, a principal, a agência de alguns grupos que estão esquecidos no discurso oficial, que até nesses lugares, pela própria fala do lugar, te leva a crer que foi um processo homogêneo, ou seja, que só houve a participação europeia sobre a participação de outros sujeitos nesse espaço. Bom, destaco aí nesse sentido a agência indígena, a agência que vem ganhando força para mostrar que o processo no Vale Amazônico leva em consideração muito as comunidades indígenas e principalmente a alteração desses sujeitos que eles fazem nessa paisagem, que eles também constroem junto com esses demais sujeitos relações essas que estão presentes nesses lugares, mas que de certa forma estão esquecidos ou omissos de certa maneira quando se fala sobre patrimônio na nossa cidade. Ademais, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu digo que esses espaços que a gente escolheu sofreram alterações ao longo do tempo, então os espaços eles foram escolhidos de certa forma com esse adeno, mas que a gente vai tentar fazer um link principalmente com a biografia da nossa região amazônica, que coloca a agência indígena, por exemplo, como uma fomentadora da mudança dessas paisagens que fazem parte do espaço colonial amazônico. A Igreja das Mercês foi construída em 1640 pelos religiosos espanhóis da Ordem Calçada de Nossa Senhora das Mercês. Mais tarde, em 1753, foi reconstruída em alvenaria, arquitetada pelo italiano Antônio José Landi, em estilo barroco primitivo, uma das poucas do Brasil e a única da cidade de Belém em perfil convexo. Logo, esse dito discurso oficial repassa apenas um olhar do colonizador ao monumento, haja vista que o mesmo omite os diversos sujeitos colonizados que foram importantes atuantes para a construção de Belém, como os índios, em que os mesmos supostamente agiram de maneira direta na construção da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, pois somente em maio de 1757 que foi publicado o Diretório dos Índios, em qual o mesmo era um documento que assegurava a liberdade dos índios no estado do Grão-Pará e Maranhão. Estamos aqui no Forte do Presépio e viemos aqui com o objetivo de mostrar o complexo e, mais do que isso, mostrar as diferentes percepções que a gente pode colocar desse espaço. Esse espaço hoje leva o nome de Complexo Feliz Lusitânia, levou esse nome posteriormente à sua construção, que aconteceu no século XVII, mais precisamente em 1616, e que, segundo as indicações das placas e dos nossos orientadores, os guias que estão nesse complexo, ele foi construído pela coroa portuguesa durante o período colonial brasileiro aqui na Amazônia, e que, por orientação deles, é um complexo um pouco homogeneizado, ou seja, os sujeitos que tensionaram para a criação desse complexo, e tanto na edificação quanto no pensamento, na ilustração para a construção desse lugar, foram os portugueses, e eles não nos deram mais detalhes sobre isso. Essas indicações também nos relatam que esse complexo passou por várias transformações, então ele, apesar de manter alguns aspectos coloniais, ele não é de todo colonial, passou por várias reformas e estombamentos, e nesse sentido ele ainda tenta manter alguns aspectos coloniais, e ele tem um museu, inclusive, dentro, que fala sobre algumas povoações indígenas
antes da conquista, da cerâmica marajoara, por exemplo. Estamos aqui justamente para tentar colocar esses sujeitos dentro desse espaço, já que com os próprios discursos dessas pessoas e das indicações não levam em consideração, por exemplo, o processo de agência na Amazônia colonial. E nesse sentido eu coloco para vocês um dado muito importante: a escravização indígena na Amazônia é um pouco diferente da escravização brasileira. Ela tem muito a participação das comunidades indígenas, apesar de várias normatizações colocarem que a escravização indígena fosse proibida. Então, cito por exemplo a Carta Régia, que é um documento que vai tentar normatizar isso, que vai tentar, o Diretório dos Índios, por exemplo, é outro momento de que a participação indígena é muito importante. E mais do que isso, nesse espaço aqui, por exemplo, a gente tem a percepção de que havia uma grande ameaça de alguma comunidade contra essa coroa portuguesa. É um processo que não é homogêneo, ele não é pacífico. Se defender contra quem e por quê? E aí eu te coloco um dado muito importante, que é a saída do que hoje é o Nordeste, dos Tupinambás, que eram comunidades originárias desse litoral nordestino, para cá, para a região Norte, que é hoje a região Norte, que não se tinha esse conhecimento de regionalidade, mas que é muito importante porque é esse fator que leva à transformação dessa paisagem, que leva a coroa portuguesa a construir esse espaço para se defender dessas comunidades. A historiografia amazônica e a historiografia brasileira, elas trazem questão muito do que vocês viram nesse vídeo, sobre os espaços coloniais, só que elas não levam muito em consideração o processo como um todo, ou seja, com a participação de todos os sujeitos na nossa temporalidade estudada, que no caso é o período colonial, principalmente aqui na Amazônia, onde a gente tem a participação de outros sujeitos, como as comunidades indígenas, que modificaram essa paisagem. A gente não vê esse pertencimento desse discurso. Bom, esse foi o nosso trabalho audiovisual da disciplina de Sociedades Coloniais da Amazônia. Nós somos discentes de História da UFPA e com esse trabalho esperamos que vocês tenham entendido que a construção de nossa Belém não foi apenas pela mão dos portugueses, mas que os indígenas também tiveram grande importância nessa construção. E que grande parte desses monumentos históricos que hoje vocês conhecem foi feita por mãos indígenas escravas. Com isso, nós podemos ver que é perceptível os traços indígenas e portugueses na construção de nossa Belém.